Olá! Hoje o canal Avance traz para você uma aula sobre fração. Você sabe o que é fração? Fração é igual a pedacinhos, certo? Pedacinhos. Fracionar, picotar, cortar, pegar o inteiro e transformar em pedacinhos. Então, hoje, continuando a série Escola em Casa, o bloco Diálogos e Contribuições traz a professora Solange Salesse ensinando a nós sobre frações, ok? Então vamos lá? Professora Solange Salesse, aproveitem bastante que ela vai começar a primeira aula sobre frações, tá bom, pessoal? Aproveitem, se gostarem, deixem um curtir para a professora Solange, tá bom? Beijo, pessoal, aproveitem bem a aula, hein? Nosso tema a ser tratado hoje é o de fração. O que é uma fração? Como que eu sei o que significa fração? Fração é aquilo que eu pego inteiro e reparto, divido. Eu tenho uma parte inteira, um todo, um bolo inteiro, e aí eu vou repartir esse bolo. E quando eu reparto este bolo, ele foi fracionado, ele foi feito em pedaços, em partes. E essas partes são partes iguais, então a gente chama isso de fração. Então, olha lá, se eu pegar aqui, isso aqui vamos supor que seja o meu bolo, tá? E eu vou fracionar o meu bolo agora. Vou pegar o meu bolo e eu vou fracionar este bolo. Então, eu quero fracionar esse bolo para que eu coma uma parte e meu amigo outra parte. Então, eu vou fracionar esse bolo. Eu fiz isso com o meu bolo. Olha lá, passei um tracinho no meio. Eu reparti ele em duas partes, certo? Então, olha lá. Meu bolo agora ficou uma parte para mim, outra para o meu colega. Então, quando eu fraciono, eu tenho nomes a ser tratados dentro da fração. Eu reparti em pedaços e agora eu quero saber como que vai ser para mim e para ele. Quanto ele vai comer, quanto eu vou comer do bolo. Olha lá, isso aqui, ó, é a metade do bolo. Olha lá, não foi isso que eu não reparti ele em duas partes? Ó? Um para mim, outro para o meu colega. Então, isso aqui, ó, tudo é uma metade. É uma metade para mim, outra para ele. Dentro da fração, nós temos nomes para isso. Então, a fração, ela é trabalhada com aquele mesmo símbolo da divisão, porque se eu estou falando com vocês que fração é uma divisão, então, para eu identificar o que é uma fração, eu uso um símbolo. Vocês se lembram qual é o símbolo da divisão? A divisão não é assim, ó? Um traço e um símbolo em cima, outro embaixo. A fração também. Só que a fração, então eu vou representar pela linha, que significa divisão. Eu reparti. Sempre o que vem embaixo, sempre o que está embaixo, é a quantidade de partes que eu dividi. Quantas partes eu dividi aqui? Eu não dividi em duas partes? Então, a parte de baixo é a quantidade que eu dividi. E a parte de cima? A parte de cima é aquilo que eu pintei, como eu pintei aqui, o que eu distribuí, o que eu comi, isso é a parte de cima. Quantas partes eu comi aqui? Eu comi uma parte, então, uma parte. Então, sempre que você for trabalhar com uma fração, o que vier embaixo é a quantidade de partes que você dividiu. O que vem em cima é a quantidade que você usou, que você comeu, que você distribuiu, que você repartiu, o que te sobrou também, porque olha, sobrou mais uma parte aqui. Também, dentro da fração, nós temos termos, nós temos um nome específico para esse valor que tem aqui em cima. Por quê? Porque nem sempre eu vou ter essa divisão. Nem sempre vai ser duas partes. Às vezes vão ser 3, 4, 5, 10 partes que eu dividi, 11, 12. Depende do que eu tenho para ser dividido, é a quantidade que vai estar aqui embaixo.
Então ele tem que ter um nome, ele tem que ter um termo, o termo dele, o termo da fração, eles recebem nome. Olha lá, numerador é aquele que eu como, que eu distribuo, então ele se chama numerador. Então tudo aquilo que eu como, que eu distribuo, ele tem um nome, chama-se numerador. Ele está acima da linha da divisão, do tracinho aí. O que vem abaixo, ele se chama denominador. Denomina, olha lá, ó, denominador. Ele está denominando a quantidade de partes que foi dividido. Quantas partes eu dividi o meu inteiro? Foi dividido em duas partes. Então, ó, numerador, denominador. Então, o que está em cima é a quantidade que eu peguei de um lado. Olha, eu peguei isso aqui, eu dei para o meu colega uma parte. Ele se chama numerador. O 2 foi em quantas partes eu dividi esse inteiro. Eu tinha esse inteirinho e eu dividi ele em duas partes. Então, 2 é o denominador. Esse é o símbolo para identificar. Então, quando eu vou representar no caderninho numericamente, eu coloco o 1, passo o tracinho e o 2. Então, 1, numerador, 2, denominador. Se eu dividir em 10 partes, o 10 vai estar embaixo. E se eu pegar 5, o 5 em cima. Se eu pegar 3, 3 em cima, 10 embaixo. Tá? Então, sempre em cima é a quantidade que você usa, que você dá, que você entrega, que você distribui. E o de baixo, sempre o denominador, é em quantas partes você repartiu esse seu inteiro. Continuando aí a nossa fração, nós também vamos ter leituras dentro da fração. Leitura da fração é o mesmo que quando eu estou falando em leitura de números. Eu não falo lá 1, 2, 3, 4 e escrevo com palavras. Assim também a fração. A gente faz uma leitura. Eu não vou falar 1, 2. Não falo assim, porque eu reparti. Isso aqui eu denominei as partes. Então, se eu tenho denominador, eu estou dando um nome para ele. Ó, denominador. Dividir, estou dando um nome. Então, esse nome, ele vai ser representado pela quantidade de partes que foi dividido este meu inteiro. Então, aqui o meu inteiro foi dividido em duas partes. Então, eu falo 1/2 ou a metade, tá? Então, eu vou escrever lá, ó, 1/2. Aqui, o meu inteiro foi dividido em 3 partes. Quando ele foi dividido em 3, eu falo, olha, a terça parte. Faça uma terça parte. A terça parte, ele foi dividido em 3 partes. Então, eu vou ler aqui, ó, o de cima, sempre o número que está representado. 2 terços. Então, 2 terços. Olha este. Por que terços? Porque foi a quantidade de partes. 3 terços, tá? Então, se eu falar para você assim, identifique a terça parte de 20. Então, você vai ver que a terça parte do inteiro foi dividido em 3 partes. Leitura deste, 2 quintos. 5 partes foi dividido. Então, eu tenho 2 quintos. Posso dividir em partes de 4, vai ser a quarta parte, ou quarto. Posso dividir em 6 partes, então é a sexta parte ou sexto. Se eu dividir em 7, eu vou ter a sétima parte ou sétimo. Então, na hora de escrever, eu vou escrever sétimo, oitavo, nono e o décimo, que é quando for dividido em 10 partes. E quando a minha divisão for uma fração que ele tenha
Vamos por lá, 6 e o 11 aqui. Como que eu faço a leitura agora? Então agora eu vou falar a mesma coisa. Tanto em cima como embaixo, eu vou escrever o número como ele é. Ó, 6, 11, só que agora eu acrescento uma palavrinha. 11 avos. Este avos me dá a ideia de que é uma divisão fracionária, tá? Esse avos. Então eu vou escrever, ó, 6, 11 avos. A partir, então eu escrevo lá, ó, 6, 11 avos. A partir do 11 até chegar no número 99, quantas partes embaixo tem 99, ele vai ser sempre assim. Então eu vou falar lá, 5,99 avos, 7,88 avos. Então esse avos que está aqui no final, ele me diz que isso é uma fração. Então eu sei que a hora que eu leio 6, 11 avos, eu sei que eu estou trabalhando com uma fração. Eu estou fracionando, foi repartido em partes iguais. Toda fração, então sempre ela vai ser repartida por partes iguais, certo? Também dentro da fração, não é todas as vezes que nós vamos fazer desenhos para estarmos montando. Vou lá repartir, vou desenhar, vou pintar o de cima, vou escrever o de baixo, vou ver quanto se é 2/5, se é 2/6, aí eu tenho inteiro, desenho, pinto um. Não, às vezes eu vou ter quantidade, vou ter pessoas, vou ter objetos, vou ter uma quantidade de balas e eu quero repartir isso. Então eu falo assim, eu tenho aqui 25 bombons. E eu quero trabalhar com esses 25 bombons, eu quero descobrir quanto é 2/5 destes bombons. Quanto é 2/5 deste bombom? Se eu falei que a parte de baixo é enquanto eu dividi, eu não tenho inteiro, meu inteiro aqui são os 25 bombons, é o meu todo. Todo o que eu tenho é os 25 bombons. Então eu vou pegar esses 25 bombons e vou repartir em 5 partes iguais. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que desenhar? Não, nem sempre a gente desenha. Nós temos um método prático. Para fazer. Como que é esse método prático? Eu vou pegar o meu 25 e vou... Não falei que eu reparti? Então, eu vou dividir. Eu vou dividir ele por 5. Então, eu vou pegar 25... Vou dividir por 5. Vou dividir 25 por 5. Quanto que é 25 dividido por 5? Eu não lembro mais. Não sei a minha tabuada. Então, eu vou montar aqui a minha distribuição. Ó. Distribuir 5. Depois, eu distribuí 5 novamente. Olha lá, já distribuí 10 bombons. Mais 5, 15 bombons. Mais 5... 20 bombons, mais 5, 25 bombons. Olha lá, eu tinha 25 bombons, distribuí os 25. Eu não ia distribuindo, não era 5? Não era 5 caixinhas que eu ia ter? Então eu fui distribuindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então eu vou por lá, 5 vezes 5, 25. Subtraio, que no lado da divisão é subtração. Eu vou ter 5 bombons em cada caixa. Eu reparti, fracionei. Só que eu quero pegar 2 partes dela. Eu quero 2/5. 2 partes das 5 que eu dividi. Sabe esse que está aqui no quociente? O 5? E este 2 que está aqui no numerador? Eu vou pegar 2 que está aqui no numerador e vou fazer multiplicação, vou fazer vezes, vou multiplicar o 5 vezes o 2. Quanto que é 2 vezes o 5? 10. Então, quantos bombons eu tenho em 2/5 de 25? Eu vou ter 10 bombons. Então, assim que a gente calcula
a fração de um número. Então, eu tenho lá um número, uma quantidade, e eu vou calcular a fração. Vamos pegar um número um pouquinho maior. Então, se eu tenho lá agora 125 figurinhas, e eu quero pegar dessas figurinhas 3/5 dessas figurinhas. Então, significa o quê? Que eu vou dividir as minhas 125 figurinhas em 5 partes. Então, eu vou montar a divisão de 125, vou dividir por 5. Então, eu vou pegar lá, tem unidade, dezena e centena. Então, eu vou dividir, ó. Sempre vou dividir pelo de baixo, para eu saber qual é o valor da quantidade. Quanto eu quero? Se eu vou pegar 3 partes de tudo que eu distribuir, eu não vou pegar 5 partes, eu vou pegar somente 3. Então, eu vou dividir. Primeiramente, eu vou saber quanto tem em cada parte, porque se eu dividir, aqui é a quantidade que eu dividi em 5 partes, então quanto tem em cada parte? Então, vamos lá. Unidade, dezena e centena. 1 para 5, eu não vou conseguir dividir, não vai dar uma centena exata. Então, eu vou pegar, vou transformar em 12. 12 para dividir por 5, lá na tabuada do 5 não tem 12, mas eu tenho 10, ó, 5 mais 5, 10. Então, eu tenho 2 vezes o 5. 2 vezes o 5 eu vou ter 10. Aí eu subtraio, porque sempre deste lado eu vou subtrair. Porque sempre eu subtraio? Porque eu estou tirando, eu estou dividindo. 0 para chegar no 2, 2. 1 para 1, 0. 1 tira 1, 0. Terminei? Não, eu ainda tenho 5 unidades. Então, eu vou buscar minhas 5 unidades e vou colocar aqui. Agora eu fiquei com 25. Eu tinha 2 dezenas, né? Que me sobraram aqui. Agora eu tenho 25. 25 para dividir por 5. Então, olha lá, vamos lembrar lá, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Eu distribuí 5 vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5. 5 vezes 5, 25. Vou subtrair. 5 tira 5, 0. 2 tira 2, 0. Ou posso fazer o inverso, como a gente aprende, cabecinha. 5 para chegar no 5, 0. 2 para chegar no 2, 0. Eu tenho 25, então eu sei que eu distribuí as figurinhas e ficaram 25 em cada caixa, que eu não distribuí em 5. Então, agora eu quero saber quantas figurinhas vão estar em 3 partes dessa que eu dividi. Então, eu vou pegar o 25 e vou multiplicar por 3. Então, 3 vezes 25, 15. Subiu 1. 3 vezes o 2, 6. Com mais 1, 7. Então, quantas figurinhas eu tenho em 3/5 de 125? Eu tenho 75 figurinhas, certo?